De começar a fazer um livro propriamente dito foi cerca de 12 anos atrás, quando eu servia no Centro de Instrução de Guerra na Selva do Exército em Manaus. Então, eu era o responsável pela condução dos cursos de Guerra na Selva. E lá em Manaus, morava na época, isso em 2009, o general Taumaturgo Sotero Vaz. O general Taumaturgo Sotero Vaz, ele é o pioneiro do primeiro curso de operações especiais, e ele morava em Manaus. Ele tinha sido também o comandante do Centro de Instrução de Guerra na Selva. E ele me contava muitas histórias que eu gostava muito de ouvir, particularmente história das operações especiais. Pelo fato de eu ser um operador de forças especiais, ter servido praticamente no final dos anos 80 e quase toda a década de 90 no batalhão de forças especiais, quando era aqui no Rio de Janeiro, no Camboatá, logicamente eu tinha um vínculo afetivo muito forte com a atividade, até porque o meu pai mesmo já tinha me estimulado o gosto de fazer registro da história e já tinha muitos materiais guardados em casa, porque o meu pai é um coronel paraquedista que serviu muito tempo na tropa paraquedista. Então, eu já me interessava por isso. Quando eu era tenente, capitão, eu guardava algumas coisas que eu via no batalhão de forças especiais, que eu percebia que aquilo ali ia acabar se perdendo, porque ninguém estava muito preocupado em guardar alguns documentos, a memória, né? Então, assim, em que pese que a gente vivia sempre atropelado pela rotina, tinha muita missão, né? Missão em favela, missão na Amazônia, né? Na faixa de fronteira, onde tem problema com a guerrilha das Farc e outras guerrilhas colombianas, eu ia guardando algumas coisas comigo. Então, intuitivamente, não necessariamente com a intenção de fazer um livro, tá? Quando eu estava em Manaus, então, conversando com o general Taumaturgo, é que eu falei, poxa, eu vou ter que escrever alguma coisa, um livro, e eu comecei a fazer entrevistas com ele e pegar um acervo que ele tinha de material. Isso daí eu fui guardando, fui juntando, e depois eu comecei a entrevistar outras pessoas, outros pioneiros, pesquisar outras fontes de consulta, mas até então eu não tinha organizado o material, estava com muita coisa guardada e, logicamente, as minhas memórias também, porque eu fui protagonista de bastante coisa, principalmente na década de 80. Até que uns 3 anos atrás, um amigo, o professor Rodney Lisboa, que tinha escrito um livro da história dos mergulhadores de combate da Marinha do Brasil, que são as operações especiais da Armada do Brasil, ele me convidou para escrever um livro sobre a história das operações especiais do Exército. E aí foi excelente, porque ele já vinha se organizando para fazer isso, e ele é um pesquisador com muita metodologia, uma pessoa muito séria, e que pese que seja um civil, um paisano, mas ele tem uma paixão pelas operações especiais, um vínculo afetivo muito forte. E a partir então daí o projeto decolou, porque a gente começou a organizar o acervo que eu tinha, as coisas que ele já tinha, e por ser um especialista, eu também consegui explicar muita coisa para ele e direcionar para que a pesquisa fosse feita de uma forma mais assertiva. Então, o livro ele teve esse diferencial, uma sinergia de um operador real com experiência, de ter passado muito tempo na atividade, de eu conhecer as pessoas, ter acesso a elas, ter feito várias entrevistas, e um pesquisador também que sabe buscar as fontes bibliográficas, que sabe fazer um registro assertivo e até mesmo que conduziu entrevistas dentro desse processo. Então, o livro está aqui de preto, é um livro que tem uma consistência bastante robusta no tocante à metodologia acadêmica de registro, para que fique como referência para as pessoas futuramente. O projeto do livro aqui de preto é o resultado de duas propostas distintas, que se fundiram, alicerçadas em uma metodologia consistente, resultando em um texto sóbrio. Estruturada em duas partes distintas, a obra foi idealizada com o propósito de identificar indícios de guerra irregular nos diferentes períodos da história do Brasil. Posteriormente, apresentamos as 4 gerações das operações especiais do Exército Brasileiro,
que tem como marco referencial o ano de 1957, quando foi criado pela Força Terrestre o primeiro curso de operações especiais do Brasil. Bom, pessoal, essa obra ela tem uma relevância muito interessante para as Forças Armadas brasileiras, né, e até do mundo. É uma obra que algumas pessoas já estão me pedindo até para traduzir para inglês, porque ela trata de um tema que está muito latente hoje em dia, particularmente a guerra irregular, e que é um tipo de conflito que a gente mais vê atualmente. Basicamente, o que é uma guerra irregular? É um conflito que envolve um ator não estatal contra um ator estatal. O que é um ator não estatal? Terrorista, guerrilheiro, bandido, revolucionário, arruaceiro do tipo black box, né? Então isso daí é um ator não estatal. O ator estatal basicamente seria polícia, forças armadas, né? Ministério Público, então são atores estatais. Então é um conflito que envolve essas duas vertentes, ou, por exemplo, também um outro conflito de guerra irregular que a gente vê muito, dois atores não estatais, por exemplo, guerra entre gangues, né? Disputa territorial, então isso também é uma guerra irregular. Então, o que a gente fez? A gente abordou ao longo da história do Brasil, né, os principais eventos que envolveram guerra irregular ao longo da nossa trajetória. Ou seja, o livro ele foi escrito com olhos de um operador de forças especiais, como eu, e um pesquisador especializado nisso, que é o professor Rodney, e a gente passou a palmilhar a história do Brasil com outro enfoque. Então a gente começa isso desde o Brasil colônia, ou seja, a chegada dos portugueses no Brasil, e como é que eles fizeram para interagir com os índios, para fazer o recrutamento dos índios, para que eles tivessem apoio para começar a se estabelecer no Brasil. Outros eventos interessantes também, por exemplo, os quilombos palmarinos, que eram uma verdadeira guerrilha combatendo os portugueses e até mesmo os holandeses, para quem não sabe, né? Isso, alguns exemplos do Brasil colônia, né? A expulsão dos holandeses. Depois a gente entra no Brasil Império e tem alguns outros exemplos, como a Sabinada, a Balaiada no Maranhão, tem o recrutamento dos índios guaicurus para combater os paraguaios durante a Guerra do Paraguai, né, a favor do Império. Depois a gente entra na República, então a gente faz um estudo do que aconteceu em Canudos, também a campanha de anexação do Acre, em que o Plácido de Castro ele organizou os seringueiros e transformou eles em guerrilheiros para combater o exército boliviano. Então isso daí a gente vai palmilhando a história do Brasil e explicando para as pessoas como é que isso aconteceu. Agora, em relação às Forças Armadas, é interessante que a gente, de certa forma didática, e o livro não é só para militares, é um livro para leigos, a gente explica o que são as operações especiais, a gente esclarece quais são os tipos de operações que são realizadas, quais são as tropas que fazem, como surgiu a doutrina de emprego de operações especiais, particularmente foi na Segunda Guerra Mundial, né? E depois nessa evolução, como é que isso chegou no Brasil. O termo Kid Preto, conforme eu já falei anteriormente, ele tem muito a ver com o general Thaumaturgo, tá? Porque esse termo aqui é um termo que é inerente, próprio das Forças Especiais do Exército Brasileiro, tá? Então, as Forças Especiais do Exército Brasileiro, elas têm dois componentes principais, que são os comandos e as Forças Especiais. A nossa formação, ela começa com o curso básico paraquedista, tá? Então, todas as Forças Especiais precisam ser paraquedistas militares. Depois eles precisam fazer o curso de comandos, que é o curso que usa a faca na caveira, e depois, então, tem o curso de Forças Especiais no final. Então, é um curso que ele envolve outras capacidades para que você possa entrar no curso. E durante a guerrilha do Araguaia, os Forças Especiais, eles usavam o indicativo no rádio de Kid Preto. Então, era assim que o pessoal se comunicava. Então,
as equipes operacionais que estavam no terreno, ela chamava de Kid Preto 1, Kid Preto 2, Kid Preto 3, e o comandante, que na época, no primeiro contingente, né, era o então Major Taumaturgo, ele era o Kid Preto. E aí era o Papai Kid Preto, na verdade. Então, quando o pessoal se falava no rádio, era Kid Preto, e isso aí passou a fazer parte da nossa identidade. O nome escolhido para o livro foi Kid Preto, porque esse é um termo que é só dos Forças Especiais do Exército Brasileiro, que é o foco desse livro, tá? O termo Operações Especiais ele é bastante popularizado, até porque foi absorvido pelas polícias, né, militares, civis, federal e etc. Ele foi absorvido também pela Marinha, o próprio símbolo da faca na caveira, ele também acabou sendo absorvido por todo mundo, mas começou aqui. Então, eu coloquei o nome de Kid Preto, né? Eu e o Rodney, a gente conversou, escolheu esse nome porque é um nome que ele fala dos Forças Especiais do Exército. Foi por isso que foi escolhido esse nome. O termo Kid Preto é uma denominação histórica das operações especiais do Exército Brasileiro, introduzida no início dos anos 70, no enfrentamento entre as tropas federais e a Força de Guerrilha do Araguaia. Essa expressão era utilizada como codinome do comandante do Destacamento de Forças Especiais nas explorações de rádio utilizadas pelo Exército Brasileiro. Posteriormente, essa denominação passou a ser utilizada em alusão aos comandantes do 1º Batalhão de Forças Especiais, qualificado como operador especial por excelência. O símbolo da faca na caveira, que inclusive está estampado aqui na capa desse livro, né, Faca na Caveira dos Comandos, esse aqui, essa foi a primeira tropa, o primeiro curso no Brasil que usou a simbologia da faca na caveira, tá? Tem uma canção nossa que a gente diz que a faca é o sigilo, que é um instrumento que faz o que tem que fazer de forma silenciosa, e a caveira é a missão porque as missões de comandos elas acabam com um alto poder de impacto e de preferência do lado inimigo. Então, no Exército, nas Forças Armadas, ela tem essa simbologia e ela surgiu durante o curso de comandos de 1968. Tá? O então Tenente Maurício, numa atividade noturna, de madrugada, morrendo de frio, ele teve uma inspiração e fez o desenho da faca na caveira. Está explicado com mais detalhes no livro, mas o que eu acho que é interessante é o seguinte: esse termo começou assim e depois ele acabou se popularizando, né? Porque na sequência, ali no ano seguinte, foi feito um curso de comandos adaptado para policiais do estado do Rio de Janeiro e da Guanabara, né? Na época ali, 69, 70, 71, até tem um vídeo, a narrativa do Coronel Amêndola contando isso. Então foi feito um curso de comandos adaptado para policiais civis e militares e lá na frente, então, o pessoal baseado nisso daí acabou popularizando o símbolo da faca na caveira até nas polícias. Então por isso que a Core no Rio de Janeiro já chegou a usar também o símbolo da faca na caveira, o BOP também se popularizou e depois isso daí se alastrou pelo Brasil inteiro e todas as tropas de operações especiais policiais passaram também a adotar o símbolo da faca na caveira, que começou aqui. Uma coisa interessante também que está registrada nesse livro é sobre a origem do Gorro Preto, que foi popularizado também nas tropas de operações especiais do Brasil. Então, existia uma tradição na Brigada Paraquedista de gorros com cores diferentes para identificar as pessoas que estavam em algumas funções específicas, né, nas missões, nas operações. Então, o pessoal, por exemplo, o primeiro que surgiu foi o gorro amarelo, que é do pessoal Dompsa, que é encarregado de fazer dobragem, manutenção e suprimento pelo ar, dobragem e manutenção de paraquedas, né? Então é um pessoal que é especialista nessa área, eles usam gorro amarelo, né? Até hoje. Depois também veio ali o pessoal do gorro vermelho, os precursores paraquedistas, são responsáveis
pelo lançamento e reorganização da tropa paraquedista depois do salto, e o pessoal das operações especiais passou a adotar o gorro preto ali no início dos anos 60, tendo em vista que as operações especiais ocorrem normalmente à noite. Teve uma inspiração interessante que está narrada no livro também, não vou ficar dando muito spoiler aqui para vocês, mas é interessante que o gorro preto ele acabou sendo adotado pelas operações especiais do Exército, e depois essa tradição se alastrou e se popularizou nos outros segmentos de operações especiais das Forças Armadas e das polícias também. Então começou tudo aqui.